Uns dias atrás eu estava conversando com a Aline no carro e ela olhou para mim e falou: amor, a gente tá na hora da gente começar a trocar as roupinhas da Liz. Porque eu achava que era clichê, que criança crescia rápido, mas realmente criança cresce muito rápido, Abigail. É impressionante, de 2 semanas para cá, a quantidade de roupa que a Liz já perdeu. E aí a Aline chegou para mim e falou assim: amor, não está dando mais, a gente precisa agora recolher as roupinhas que estão pequenas, doar, e a gente precisa comprar roupinhas novas, porque a Liz está perdendo todas as roupinhas dela. Ela está crescendo, parece que ela estirou assim, de uma hora para outra ela era gordinha, agora ela está ficando comprida. E aí eu falei: realmente, amor, nós precisamos trocar. E aí no meio dessa conversa toda, a Liz, o primeiro tênis da Liz foi um Vans vermelho. E ele é muito fofinho, um Vans. E foi o primeiro tênis da Liz, é aquele tênis que a gente olha e pensava: vamos guardar ele para sempre, esse tênis aqui, né? Porque ele é muito fofinho mesmo. Não sei se vocês já viram a Liz vestindo, mas ele é muito fofinho. Nunca que eu jogaria aquele tênis fora. E aí a gente acabou de trocar a Liz, ela acabou de sair do banho, a Aline estava lá trocando a Liz. E aí ela pegou o tênis e foi colocar no pé da Liz. E aí a Liz começou a chorar, desesperada, Nai. Começou a chorar, desesperada. Aí eu olhei para a Aline e falei: amor, esse tênis deve estar pequeno. E realmente, o tênis estava pequeno, estava apertado no pé dela. E aí tirou o tênis e parece que ela fez um ufa, assim, ó. E aí eu olhei para a Alice e falei: você vai colocar esse tênis, custe o que custar, doendo ou não. Brincadeira, eu não falei isso. Mas deu vontade. Quando eu era menor, eu lembrei agora de uma coisa, minha mãe falava que pé de pobre não tem tamanho, né? Vai do 30 ao 43. Mas aí eu olhei pro pezinho da Liz e, obviamente, né, a gente não insistiu com o tênis lá com ela, mas deu vontade, porque realmente o tênis era muito bonito. E as coisas mais antiquadra, a coisa mais estranha que existe, a coisa mais careta que existe, e até esquisito e vergonhoso, é a gente tentar colocar uma roupa que já não nos cabe mais. Você já teve essa experiência? Você já tentou insistir em colocar uma roupa que já não cabia mais em você? E é esquisito para quem vê, e é esquisito para você, é esquisito para quem está olhando, porque geralmente quem coloca roupa curta passa vergonha, é cofre mostrando, é calça rasgando, levanta a mão, tem uns caras que tem piercing no umbigo, aí mostra o piercing no umbigo dos caras, é muito ruim, é muito feio, é passar vergonha. E fica ainda mais estranho quando nós vestimos uma postura que não cabe mais para aquele tempo, não cabe mais para o grau de maturidade que o Senhor está nos chamando. É estranho você conversar com algumas pessoas que têm tamanho, mas coloca uma postura e vestir uma postura que é totalmente antiquada àquilo que ela está vivendo, com o momento que ela está vivendo, com a estação que ela está vivendo e com a maturidade que possivelmente ela teria que ter. Porque o Senhor, a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 2, versículo 20, que a Bíblia diz que o Senhor muda as épocas e as estações. Pega a sua Bíblia aí e abre comigo lá em Daniel capítulo 2, versículo 20. Daniel capítulo 2, versículo 20. Deixa eu dar um pano de fundo para você do que estava acontecendo aqui. O rei Nabucodonosor teve um sonho. E nesse momento que Nabucodonosor teve um sonho, ele chama todos os sábios da Babilônia, todos os astrólogos, todo mundo da Babilônia. E ele diz o seguinte: eu tive um sonho e a partir de agora vocês vão ter que revelar o sonho que eu tive. E muito mais que revelar o sonho que eu tive, vocês vão ter que adivinhar o sonho que eu tive. Fácil, né? E aí os sábios então da época olhou para aquela situação e falou: é impossível isso acontecer. Ninguém na face da terra conseguiria fazer isso. E aí o rei ficou bravo, ficou pistola da vida. Falou: bom, se vocês não conseguirem, eu vou matar vocês e ainda vou fazer da casa de vocês entulho. Se virem, se vocês não louvam, não agradam a um Deus, não servem a um Deus, vá consultar esse Deus e traz. Eu quero saber se vocês realmente têm um Deus. E aí aqueles sábios da época, aqueles charlatões ali da época ficaram em parafuso pensando como queria fazer. E o rei já estava pronto para matar todos os sábios e matar todo mundo. E aí Daniel então ouve a história e vê aquele rebuliço todo acontecendo. Daniel ouve a história e ele pergunta então
para um dos servos do rei, Nabucodonosor: o que está acontecendo aí? Por que esse alvoroço todo? E aí então ele responde: o rei teve um sonho e ele quer que alguém revele o sonho e primeiro descubra o sonho que ele teve e depois revele o sonho. E Daniel então pediu alguns dias, levou isso em oração para os seus amigos e Deus revelou então os sonhos para ele. E aí então isso acontece antes de Daniel falar com Nabucodonosor sobre o sonho que ele teve. Então Deus deu o sonho real para Daniel e ele fala lá sobre a estátua, enfim, toda aquela história que você já conhece. Mas em Daniel capítulo 2, versículo 20, diz assim: e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertence. Ele muda as estações e as épocas. Destrona os reis e o estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que se discernem. Se você consegue marcar isso na sua Bíblia, eu quero que você se atente somente a esse versículo, a esse pequeno trecho que diz: ele muda as épocas e muda as estações. Quando nós discernimos as estações, nós se vestimos, e quando eu falo de estação, eu estou falando realmente de clima, de tempo, de estação e das 4 estações, como nós estamos acostumados. Quando nós discernimos as estações, fica muito mais fácil, por exemplo, da gente escolher a roupa que a gente vai vestir, sim ou não? É bem melhor quando nós entendemos as estações, a gente discernir quais são as roupas que a gente veste. E eu arrisco em dizer que boa parte das nossas frustrações não tem a ver com o outro, mas tem a ver com a falta de entendimento da estação que nós estamos vivendo. Boa parte da sua frustração pouco tem a ver com o outro, e muito tem a ver com a falta de discernimento e entendimento com a estação que você está passando. Vocês estão comigo? É mais ou menos como se alguém te desse uma sunga para você passar o inverno. É mais ou menos como se alguém te desse uma blusa de lã para você ir para a praia tomar sol. O grande problema não é a roupa que está inadequada para a estação, mas é a facilidade que nós temos de dizer sim para momentos que nós deveríamos dizer não. Ou até mesmo dizer não para momentos que nós deveríamos dizer sim. O grande problema é que nós não entendemos a estação que nós estamos. E eu quero falar com você sobre isso. Quero que você feche seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo, o Senhor é a pessoa mais importante nesse lugar. Nós oramos, Jesus, para que o Senhor possa visitar cada coração. Para que o Senhor possa mudar a realidade e intenções aqui hoje. Deus, nós queremos ter muito mais do que um conhecimento logos, nós queremos ter o rema do Senhor. Que a sua palavra ela possa encontrar a direção correta no nosso coração. E que essa palavra possa, Espírito Santo, cair em meio a um terreno fértil. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa ir ao mais profundo da alma dos meus irmãos aqui. Eu oro, Jesus, para que o Senhor possa trazer revelação e entendimento. Abre os ouvidos espirituais. Abre os olhos espirituais para aquilo que nós iremos viver hoje. E Pai, consola o coração de cada São Paulino, porque amanhã nós vamos ganhar de 8-0. Aleluia. E é importante a gente entender e discernir os tempos, porque às vezes nós vamos perder as oportunidades de Deus e não vamos se atentar. É importante a gente discernir os tempos, porque discernindo os tempos nós vamos dar as respostas corretas a Deus. Quando você discerne o tempo e a estação que você está, facilmente você consegue responder a Deus, ou pelo menos entender qual é a resposta adequada para aquele momento. Se a gente não discerne o tempo, e se nós não temos essa facilidade de discernir os tempos, nós vamos empurrando com a barriga a cada fato. Não damos as respostas esperadas e nem apropriadas para a promessa de Deus para nós. Mas eu me aproprio daquilo que Deus tem para mim de forma real, palpável, quando você responde a Deus. Sabe, Jesus, a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 19, 44, se eu não me engano, que Jesus chega em Jerusalém.
E ele diz em lágrimas: ó Jerusalém, ó Jerusalém, se você soubesse, em outras palavras, que esse é o Messias, que foi enviado a você, se você tivesse sensibilidade, discernimento do tempo, que você teria outra história. Mas acabou o tempo da oportunidade, porque vocês não souberam discernir o tempo, porque vocês não souberam discernir as estações. Quando você entende os ciclos de Deus, o momento, as estações, fica muito mais fácil você responder aquilo que Deus está te chamando para ser. Sabe, eu quero te mostrar que Deus, Ele não é um Deus estático. Muito pelo contrário, o nosso Deus, Ele é dinâmico. Ele age de forma dinâmica na minha e na sua vida. E para você que adora planilha, eu tenho uma notícia para te dar. Deus adora rasgar as planilhas. Você que tem a vida certinha, metódica, Deus adora frustrar e surpreender todos os nossos planos, sim ou não? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus dinâmico. Ele não se prende a momento, Ele não se prende à estação, Ele não se prende, Ele é dinâmico na nossa vida. Ou seja, não tem compromisso com o tédio, não tem compromisso com o pragmatismo, e não tem compromisso com a mesmice. Deus rompe tudo isso. E Ele vai agir, Ele vai interferir, Ele vai meter a mão aí nos seus planos, e Ele vai operar na sua vida de forma dinâmica. E assim são com as 4 estações que nós vemos. Assim como Deus utiliza as 4 estações, primavera, verão, outono e inverno, para reciclar o ecossistema e para que a gente possa ver frutos, Deus usa também das 4 estações para mudar algo dentro de nós. Deus também utiliza das 4 estações espirituais para que através da sua vida possa ver frutos. Deus utiliza das 4 estações espirituais para que em você possa existir raízes profundas. O desejo de Deus sempre vai ser nos levar a níveis mais profundos nele e nos tirar da sombra da espiritualidade. Sabe, se você discerne o tempo e a estação que você está, você vai se desesperar menos. E a primeira estação que eu queria falar com vocês, deixa eu te dar uma dica antes da gente entrar nessa primeira estação. Antes de nós falarmos aqui da primavera, se você tem como anotar, anota. Pelo menos eu, abrindo um parênteses aqui, eu particularmente absorvo muito mais os conteúdos quando eu estou anotando. Porque eu me lembro, eu me recordo, e Deus vai falando comigo e eu vou adicionando algo mais. Eu quero te dar uma dica. Cada culto, você vem aí com um pedaço de papel de pão, papel higiênico, alguma coisa aí para anotar, ou seu celular, se você for mais moderno. Mas não deixe de anotar. E esse é um tipo de palavra que eu te encorajo, anote. Anote para você ter o discernimento da estação que você está agora. Para que você então possa dar a resposta correta ao Senhor hoje. E sabe, as estações para Deus é diferente do que nós estamos habituados. Geralmente uma estação demora de 3 a 4 meses para passar, mas na nossa vida, as estações espirituais podem passar em 2 meses, 1 mês, 3 meses, 5 anos, 10 anos. Tudo depende da resposta e da disposição que você tem de responder correto para aquele momento. O grande problema é que nós estamos querendo vestir roupa de calor no inverno. O grande problema é que nós estamos querendo dar a resposta que é fora da estação do qual você está. E aqui então a gente está falando da primavera. Diga primavera. Você gosta de primavera? Eu gosto de primavera. Primavera é aquela estação onde tudo é evidente. Tudo salta aos olhos. Primavera é lindo porque primavera é evidência do que Deus faz, do que Ele age. É alegria, é tudo colorido. Primavera é aquele tempo onde você arruma um emprego, é aquele tempo que você entra na faculdade, é aquele tempo que você está se preparando para o casamento, é aquele tempo que você não toma bota, é aquele tempo lindo, onde todas as coisas estão florindo. Tudo está dando certo, muita cor, dá vontade de adorar a Deus em todo lugar, em todo momento.
Afinal, as evidências externas apontam para a bondade de Deus. Então é muito fácil servir a Deus na primavera. É uma delícia servir a Deus na primavera. Os passarinhos cantando, o cheiro da flor. É tudo lindo na primavera. Não é difícil falar não para o Senhor na primavera. Afinal, olha ao nosso redor, tudo parece que colabora para mim. Na primavera parece que eu sou a pessoa mais mimada por Deus. A primavera é lindo, primavera é tudo colorido. Geralmente os planos começam na primavera. Você já conversou com alguém novo convertido? É lindo conversar com alguém novo convertido. Está numa primavera, todo mundo é anjo para ele. Ele vem na igreja e ele fala, aqui é o melhor lugar para eu estar. Depois muda, mas no começo é. Ele vai para a célula, esse aqui é a minha família. É lindo, primavera, tudo novo. A minha família é linda, está tudo lindo. Está com problema, mas está lindo, Deus está fazendo, né, pastor? Primavera. Primavera tudo é muito gostoso. Primavera é onde as evidências da nossa conversão saltam no externo. É aquela história do pai que chega em casa e começa a observar a filha. Fala, alguma coisa está errada com essa menina. Essa menina nunca lavou um garfo na vida. Está lavando toda a louça. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo com essa menina. Eu tenho certeza que o pessoal está fazendo lavagem cerebral nela naquela igreja. Primavera. Você faz as coisas simplesmente porque está feliz. Porque Deus é bom. Olha o tanto de coisa que Deus tem feito ao meu redor. Primavera, é muito gostoso. Mas toma cuidado, porque se você parar na primavera, desculpe, você vai ser um crente muito superficial. Ei, deixa eu te falar, se você parar na fase da primavera, você vai ser alguém extremamente superficial e raso. Porque você vai ser movido pelas evidências. Você vai ser movido por aquilo que você enxerga, por aquilo que você vê, por aquilo que você apalpa, por aquilo que você cheira. E aí depois, quando o cheiro começa a deixar de existir, quando você para de ver, não consegue mais ver as evidências, aí a coisa começa a esfriar. Aí Deus já não é tão legal assim. Sabe, a maneira de Deus tirar eu e você da superficialidade é levar a responder e mudar as estações na nossa vida. A maneira de Deus fazer que eu e você cresçamos é mudando as estações na nossa vida. Eu não sei qual estação que você está agora, mas eu preciso te dizer, vai passar, fica tranquilo. Vai passar. É aquela historinha do rei muito velho e o filho muito jovem, o príncipe muito jovem. E aí o pai dele, vendo que logo iria partir, deixou 2 cartas para o filho. E falou assim, filho, essa carta aqui você vai ler quando você estiver no seu melhor momento. E essa outra carta aqui você vai ler quando você estiver no seu pior momento. E o pai dele então morre. E chega o dia que ele está no seu melhor momento. E ele lembra da carta. E ele abre a carta e a carta está escrito somente uma frase. Vai passar. E aí depois de um tempo, ele está no seu pior momento. E ele abre a carta e está escrito uma única frase. Vai passar. Eu não sei que fase que você está da sua vida agora, mas eu preciso te dizer, vai passar, fica tranquilo. Sabe, a maneira que Deus nos tira e nos leva a viver algo mais profundo no Senhor é mudando as estações da nossa vida. Sabe o que acontece? Nós temos um problema. Nós respondemos facilmente a Deus nas coisas objetivas. Você viu como a gente tem facilidade em servir a Deus nas coisas objetivas? E o que são coisas objetivas? Coisas objetivas são coisas que facilmente você consegue fazer com o seu ativismo. Para ser crente você precisa ir para a igreja, então tá fácil, vou para a igreja. Para o prédio da igreja, aliás. Para você ser crente, você precisa ir para a célula. Para você ser crente, você precisa fazer parte de um discipulado. Para você ser crente, você precisa isso, precisa aquilo e precisa aquilo mais. E fazer. Venhamos e convenhamos, é muito fácil ser crente assim.
Agora, quando Deus te leva a dar a resposta subjetiva, a coisa começa a complicar. Porque respostas subjetivas é quando você não vê. Respostas subjetivas é quando você não escuta. Respostas subjetivas é quando Deus te tira do holofote. Respostas subjetivas é fazer coisas que não tem a ver com o outro, mas tem a ver com mudar você. Respostas subjetivas são aquelas respostas que nós damos para Deus quando ninguém está vendo. Aí complica. Porque aí Deus começa a mexer no mais profundo do nosso coração. Começa a mexer no mais profundo do nosso ego. E aí nós vemos o quão podre nós somos. Sabe, Deus vai mudar as estações para receber de você respostas subjetivas. Há coisas no seu interior, que talvez você está no momento de primavera. Mas Deus precisa mudar as estações da nossa vida para que nós possamos dar respostas no secreto. Respostas que vai fazer o seu interior mudar e não o seu exterior aparecer. Você está anotando aí? Então deixa eu te falar uma coisa, já que você está anotando. Ativismo, presta atenção, ativismo não é sinônimo de espiritualidade. Ativismo não é e nunca será sinônimo de espiritualidade. Agora risca embaixo isso aí. Sabe, não deixa que as evidências exteriores controlem o seu relacionamento com Deus. Porque quando não houver mais evidência, quando não tiver mais entusiasmo, quando não tem mais estímulo, elogio, é exatamente nesse momento que você vai crescer em Deus. O verão vai passar. Aliás, a primavera vai passar. E aí, o verão chega. E assim que você percebe, a temperatura começa a aumentar e a temperatura começa a subir. E o verão é muito gostoso, eu particularmente adoro o verão. Eu gosto de verão, eu gosto de calor, eu não gosto de frio. Calor é muito bom. Sabe, eu não sei se você sabe, mas a temperatura alta é sinal de velocidade nos processos. Temperatura alta é sinal de velocidade nos processos. Porque você sabe como funciona a febre, por exemplo? Porque o seu corpo, a febre nada mais é do que o seu corpo começando a produzir mais rápido anticorpos. E aí então, para o seu coração bombear ainda mais sangue, para você então começar a combater aquela doença. E aí a sua temperatura aumenta. Isso é febre. Ou seja, verão é tempo de avanço, é tempo de força, é tempo que você pega os seus planos e tem coragem então para colocar em prática. Afinal, você viu o que Deus fez na primavera. O verão então é aquele momento que você está 100% nas coisas que Deus te chamou para ser. Uau, eu ouvi de Deus que eu sou um grande médico, então vou cair de cabeça nisso. Verão é onde você começa a colocar força e vir força sobrenatural para aquilo que você deseja fazer. No tempo de verão ninguém te para. No tempo de verão você tem disposição para fazer tudo e toda hora. Você já parou para pensar que tempo de verão não há cansaço? Tempo de verão é disposição a qualquer momento. E se ninguém for, você vai sozinho, porque você está disposto. E aliás, você viu o que Deus fez na primavera, então no verão eu posso ir sozinho. Aliás, eu vou com Ele, porque eu sei que Ele está comigo. Verão. Sabe, mas altas temperaturas também têm o seu problema. Cuidado, porque no verão a alta temperatura causa uma falsa aparência de pronto. O verão causa... A alta temperatura causa uma falsa aparência de maturidade. Eu tenho um irmão mais velho e ele trabalha com panificação e confeitaria. E é muito engraçado, porque meu irmão Serginho é um brutamonte, assim. Não sei se vocês já viram ele aqui. Ele é um brutamonte. E é engraçado porque ele fica fazendo doces de chocolate. Ele fica fazendo borboletas de açúcar para colocar. E eu dou muita risada, né?
Minha esposa adora, porque ele traz uns panetone recheadaço, assim, com um monte de treco, e manda lá para a Aline. Então, e o papel do meu irmão nada mais é do que, ele é técnico de panificação, profissional, tal, não sei o quê, e ele tem que ir nas padarias e supermercados ver se a produção dos panetones, e agora, nessa época, ele estava me falando que uma média que o supermercado produz de panetone é 300 panetones dia sim, dia não. É muita coisa, né? Eu não achava que era tudo isso. 300 panetones. E aí ele foi chamado então por um supermercado lá para ver, porque estava dando um problema lá, cara. Eles estavam assando o panetone, só que quando eles tiravam o panetone, por dentro ainda do panetone estava cru. E eles estavam perdendo, imagina, dia sim, dia não, 300 panetones. É muita coisa. E aí então meu irmão foi lá, chegou lá, e ele falou, ok, agora então faz aí uma quantidade de panetone, uma remessa, e eu vou ver qual que é o processo, e aí eu vou corrigir para que isso daí não aconteça mais. E aí na hora os caras prepararam lá panetone, colocaram dentro da forminha, colocaram dentro do forno, e depois que eles colocaram no forno, meu irmão observou que eles estavam aumentando muito a temperatura. E aí eles colocaram a temperatura lá em cima, para acelerar o processo, só que quando eles tiravam, o panetone estava cru. Então o que acontecia com o panetone? Por fora, ele tinha um aspecto de bom, de cozido, de pronto, de preparado, feito para comer. Mas quando você abria, estava mole por dentro. Impossível de comer. Sabe, momentos de alta temperatura, nós temos que tomar cuidado para que essa falsa aparência não seja gerada em nós. Vocês estão comigo? Sabe, momentos de verão, porque da mesma forma, e eu gosto muito de me expor ao sol, de estar na praia, eu gosto bastante, mas a gente precisa tomar cuidado. Porque você exposto ao sol, você sabe que você se queima. A Aline é branca, 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 de verdade, ela é muito branca. Ela é mais branca do que vocês estão conseguindo ver aí. Ela é muito branca. E aí, quando ela vai à praia, a qualquer coisa assim, de 30 minutos, Nai, fica uma coisa assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo com você, amor? Se ela não se cuidar, ela vai se queimar muito. E engraçado, porque a queimadura, ela traz insensibilidade. Você fica insensível. Sabe qual que é o problema de grandes temperaturas? É porque pode nos tornar insensíveis também. Grandes temperaturas e você está ativo no ministério, fazendo isso e aquilo, vai causar em você insensibilidade. Aquela música já não te toca mais. Aquele louvor, você já está de saco cheio. A palavra já não faz mais sentido para você. Tá com os irmãos, já não tá legal mais. Insensível. Fiz. Estou. E aí chega um momento que eu fiquei insensível a tudo que está acontecendo. E duas coisas começam a acontecer. A primeira, nós acostumamos com as experiências. E a segunda coisa, ao mesmo tempo que você acostuma com as experiências, você olha para as árvores e você começa a ver as folhas caindo e amarelando. Aquilo que crescia. Aquilo que dava frutos. Aquilo que era prazeroso, hoje já não está mais legal. Você olha para a árvore, e aí esse é o momento que a gente olha para a grama do vizinho, e parece mesmo que a grama do vizinho está mais verde que a nossa, sabe? É nesse momento que a gente entra dentro do universo da comparação. Mas deixa eu te lembrar, o Senhor troca você de estação para aprofundar nele. Você está anotando aí? E aí então a gente vê o outono chegar, e eu adoro o outono de Deus. E essa é a estação que Deus nos tira da superficialidade. É quando você olha para você e pergunta, cadê os frutos? Deus, cadê toda aquela promessa que o Senhor fez para mim lá no tempo de primavera? Deus, cadê os frutos? Na verdade, Deus, cadê o meu ânimo? Outono. Bem-vindo, chegou o outono. E sabe uma característica marcante de quem está no outono?
Se você já conversou com uma pessoa assim, você pode ter certeza que essa pessoa está passando por um outono espiritual. Pessoas que estão no outono, elas têm a facilidade de criticar, de menosprezar e de diminuir outras pessoas. Pessoas que estão no outono da vida delas, são pessoas que não conseguem ter um olhar otimista e não conseguem elogiar nada que outras pessoas estão fazendo. Está no outono. E o motivo é simples. Primeiro, o motivo é simples. No tempo da primavera, todas as pessoas serviam para o seu crescimento externo. No tempo da primavera, todas as pessoas serviam para os seus títulos. Todas as pessoas serviam para te dar o holofote. Todas as pessoas serviam para o seu crescimento externo. E aí sabe o que acontece agora no tempo de outono? Todas as pessoas contribuem para o seu crescimento interno. Aí dói. E Deus, ele tem um senso de humor demais, assim. Para mim, na minha cabeça, Deus passa o dia inteiro rindo. De vez em quando ele chora, mas ele passa o dia inteiro rindo. Porque ele deve ter um senso de humor demais. Porque quando mexe com o seu interior, é aí que ele começa a agir, é aí que faz sentido o evangelho. Até então, as coisas externas eram o que te movia. Mas na verdade o que move Deus é aquilo que Ele está fazendo dentro de você. Vocês estão comigo? O outono chegou. Mexe com o seu ego, mexe com a sua paciência. Mostra o quanto nós somos obstinados, duro. E Deus só lida de uma forma com pessoa carnal. Só existe uma cura para a carne. Morte. E morte de cruz. Ponto. E é engraçado porque, como eu disse, o senso de humor de Deus, ele é fenomenal. Porque Ele usa cada situação e cada pessoa para nos tratar. Porque é muito fácil você chegar e marcar gabinete com o pastor e falar: pastor, eu acho que eu preciso de algumas coisas, eu acho que tal coisa não está legal na minha vida, ou outras coisas a gente precisa alinhar, e o pastor está aqui para te ouvir, para te orientar, orar por você. Mas geralmente Deus coloca aquelas pessoas do nosso lado que a gente não queria muito. Coloca o Josias para trabalhar do nosso lado. E o Josias testa a minha paciência de um jeito, Deus. A Marilúcia, tem ninguém com o nome de Marilúcia aqui não, né? Marilúcia é uma benção. Mas a Marilúcia sentada do meu lado não dá. O senso de humor de Deus, ele é incrível. Porque enquanto você estava preso ao externo, aos resultados externos, Deus estava muito mais preocupado com o interior, com o seu coração. E esse é o tempo de outono. Ei, Deus muda o tempo, e Ele quem muda as estações. E nada melhor que no momento de outono nós entregarmos os pontos logo. Sabe, quando nós, no tempo de outono, nós entendemos que nós estamos na decadência. O tempo de outono parece até uma decadência, mas o tempo de outono é o momento, o cenário perfeito para Deus agir e começar a criar dele em nós. Outono. E aí chega um momento que a gente para de lutar com Deus. Fala: Deus, realmente eu preciso do Senhor. Sabe, até aqui, Deus, parece que coisas superficiais têm me movido. Deus, parece que até aqui coisas externas têm me movido, mas eu entendi que a preocupação do Senhor é comigo, com o meu coração. E aí nós entregamos os pontos. E aí nós entramos na última estação, que é o inverno. E o inverno é lindo. Porque o inverno você começa a caminhar por fé. Diga comigo assim: inverno, tempo de caminhar por fé. Porque agora você não consegue mais enxergar absolutamente nada. A árvore está seca. Não tem fruto, não tem folha, não tem mais nada. Nada, não tem nada. E a única coisa que resta para nós agora é andar por fé. E o que é fé?
Fé é a certeza daquilo que não se vê. Fé. Tempo de inverno. No inverno você não vê nada, não vê broto, não vê passarinho, não vê fruto, não vê nada. Vê uma árvore velha lá, seca, murcha. Cinza. Você acorda de manhã, o céu cinza, chovendo. Tudo que você tem é desânimo para não viver aquele dia. Inverno. O inverno chegou. Em 2 Coríntios 5,7 diz, porque nós vivemos por fé e não por vista. O que é um inverno na nossa vida? É o Senhor nos chamando para um cenário onde Ele atua. Onde você caminha não por aquilo que você vê, mas você caminha por aquilo que é uma promessa daquele quem te prometeu. Inverno. E aí o que acontece em meio àquilo que estava aparentemente morto, seco, sem vida? Algumas coisas começam a voltar a reviver. Abre sua Bíblia comigo lá em Cânticos 2. Ou Cantares, ou Cântico dos Cânticos, 2:10. E Cânticos, Cantares fala do relacionamento do noivo para com a noiva. Cântico dos Cânticos fala do relacionamento de Jesus para com a sua noiva, para com você no individual. Cântico dos Cânticos fala do cuidado do noivo para com a noiva. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, versículo 10 ao 13, diz assim: ó meu amado, falou e disse, a noiva dizendo, levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Sabe, tempo de inverno, você não tem ânimo para fazer absolutamente nada. Tempo de inverno, a última coisa que você quer, na verdade, é viver. Tempo de inverno, você olha para todas as coisas e olha para tudo e parece que nada faz mais sentido. Tempo de inverno, a última coisa que você quer é levantar da sua cama. E aí o noivo diz e olha para você e fala, vem, amada minha. Eu estou estendendo os meus braços para você, vem, amada minha. E aí continua dizendo, veja, o inverno passou e as chuvas acabaram e já se foram e aparecem as flores sobre a terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos e as vinhas florescem e espalham sua fragrância. Levante-se, venha minha querida. Minha bela, venha comigo. Sabe, tempo de inverno é o tempo onde nós vemos o noivo estendendo as mãos para nós. E talvez seja exatamente esse o momento que você está passando. Mas tempo de inverno é um momento também onde a gente começa a olhar lá no fim do túnel uma esperança. E algo começa a mexer dentro de nós, e nós voltando a sonhar, e algumas folhas começando a brotar, e alguns ramos começando a ficar verde. E é o nosso amado segurando nas nossas mãos e dizendo, vem, amado meu, venha, minha noiva. Ei, Ele nunca soltou das suas mãos. Muito embora você tenha achado que em vários momentos você estava sozinho ou sozinha, Ele nunca soltou das suas mãos. Eu queria pedir ajuda da banda aqui. Mas o momento de inverno é uma diferença quando você olha para trás e você vê o quanto você amadureceu. No momento de inverno, e quando você começa a ver os novos frutos, você olha para trás e vê que o quanto você não é mais a mesma pessoa. No momento de inverno, você olha para a sua vida, você vê que, desculpe a redundância, mas o quanto o Senhor fez você criar raízes para baixo.
O tempo de inverno é o tempo onde o Senhor prepara você para frutos maduros. E talvez seja exatamente esse momento que você está e não está conseguindo dar a resposta certa ao Senhor. Talvez esse seja exatamente o momento que você está passando. Você olha para o lado e não tem esperança de nada. E parece que mais nada cabe você. Levanta, amada minha. Eu estou segurando as suas mãos. Hoje é o dia que você vai voltar a ver novas flores. Aquela árvore que estava seca, retorcida, que todo mundo queria podar porque já achava que estava morta. Eu sou Deus que muda as estações e o tempo. Eu sou Deus que muda as estações e o tempo na sua vida.